Olá, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Eu estou de volta depois de ter tirado a folga ontem, no domingo, dia 2 de agosto, para pegar uma semana que começa para lá de fervendo, né? As caldeiras todas em movimento, né? Primeira coisa que eu vi de manhã foi que o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, identificou falhas técnicas no pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para ter acesso aos, ele falou, 350 terabytes, né, de memórias do arquivo das empreiteiras corrupteiras que foram flagradas, cujos dirigentes foram apanhados em flagrante e foram condenados e foram processados devidamente na lei, né? Ele descobriu falhas técnicas e, ao contrário do presidente do Supremo, o Dias Toffoli, que, alegando uma urgência inexistente, despachou uma liminar com uma decisão monocrática para autorizar que o chefe, né, o Procurador-Geral da República, tivesse acesso a esses cobiçados terabytes da Operação Lava Jato e de outras operações de combate à corrupção. Agora, o assunto pode ir a Supremo, a plenário no Supremo, e aí o que se sabe é que o Supremo é dividido em relação a a posição sobre essa postura antilavatista, como diz Augusto Aras, criou esse neologismo, né, do Augusto Aras. Nós sabemos que o próprio Toffoli se diz garantista, um garantista de Araque, e se diz anti-lavajatista. Na verdade, são anti-Moro. Todo mundo sabe que houve uma tentativa muito grande de jogar lama na reputação de Sérgio Moro, primeiro por um site chamado Intercept Brasil, do Yankee Glenn Greenwald, está fora de moda, porque não conseguiu nada, ficou pingando um conta-gotas de ácido sulfúrico em cima do verdadeiro mineral pesado, metal pesado, que é a reputação do Moro, e não conseguiu nada. A serviço do Lula e do PT. E não conseguiu nada. Depois, quando o Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal, nomeando Alexandre Ramagem de sua confiança para que fosse informado sobre quaisquer investigações da PF que envolvessem a família dele e um amigo, no caso, se descobriu que era o Fabrício Queiroz, ele fosse devidamente informado antes. Também não se conseguiu nada. Hoje, inclusive, foi noticiado também que o Fantástico fez uma reportagem de fundo, com bastante detalhes, sobre o gabinete do ódio, e no gabinete do ódio foi detectado um esquema com um rapaz que faz lá uma assessoria para o Bolsonaro desde a campanha, inclusive um rapaz lá da Paraíba. Como é que é o nome dele, Bel? Como é o nome do rapaz? Não sei. Técio, né? Técio Arnaud. Técio Arnaud, lá de Patos, na Paraíba, e se descobriu que ele é que disparava todas as mentiras, as fake news, todos os tiros contra a reputação de Moro, e também não adiantou de nada. Aí agora eles estão primeiro apelando para essa operação anti-Lava Jato, anti-combate à corrupção, movida pelo Augusto Aras, fazendo exatamente o contrário do que deve. E também por um que eu chamei de consórcio anti-Moro, né, que reúne todos os condenados, os indiciados, os acusados, os suspeitos e os assustados, né, os que têm medo de virem a ser pegos por uma operação dessa, para criarem uma coisa estapafúrdia e abjeta, que é
uma quarentena para juízes e procuradores. Eu já falei sobre isso, não vou repetir, e quero só lembrar que os 8 anos de quarentenas são iguais aos 8 anos que os condenados, como Lula, são obrigados a cumprir, o que por si só já mostra o absurdo dessa coisa. E agora, o Edson Fachin veio pôr uma pedra no caminho desse consórcio com essa decisão, não apenas de que não é para dar conhecimento aos procuradores-geral da República dos arquivos guardados pela Operação Lava Jato e outras operações de combate à corrupção, como os que já foram acessados, vai haver vai retroagir e eles não poderão ser usados. É uma grande vitória da Lava Jato, mas essa vitória é uma vitória, pode ser de pirro, porque o combate do Augusto Aras só vai ser interrompido no dia que o Senado descobrir, esse grupo aí, Muda o Senado, que defende a Lava Jato, vai ter que descobrir que o único jeito de salvar a Lava Jato é mandar o Augusto Aras de volta para casa, demiti-lo da Procuradoria-Geral da República, o que é permitido pelo artigo 52 da Constituição, segundo me diz, e me repete sempre, meu amigo Walter Maierovitch. Pois é, estamos falando aqui em Procuradoria-Geral da República, eu quero lhe dizer que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça o restabelecimento da prisão do subtenente reformado da Polícia Militar do Rio, Fabrício Queiroz, e da mulher dele, Márcia Aguiar. Fabrício Queiroz foi assunto nesses dias porque a TV Globo teve acesso ao depoimento do senador Flávio Bolsonaro, o filho nota 01, né, do Bolsonaro, e nesse depoimento ficou claro uma coisa: pode ser que o Flávio não tenha muito o que dizer em favor do Flávio Bolsonaro, mas também não pode dizer nada contra, viu? Ele está completamente cerceado. Então, ele disse, por exemplo, que se não houvesse essa coisa irregular que houve, o relatório do COAF, denunciando, né, indícios muito claros de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa no gabinete do Flávio, na Alerj, administrado pelo Fabrício, o Fabrício seria seu assessor no Senado. Que tal? Essa é a declaração, depois de tudo o que aconteceu, depois do que o Ministério Público descobriu de movimentação, de gente que nunca foi ao gabinete e que recebia para devolver o dinheiro através do Fabrício Queiroz, o senador Flávio Bolsonaro ainda trata o Fabrício como se fosse um herói, como se fosse um santo. E não tem a menor vergonha de confirmar quando o Fabrício disse que ele contava com a possibilidade de ir trabalhar no gabinete dele no Senado, dizendo que sim, que se tivesse tudo dentro da normalidade, ele iria levar Fabrício para Brasília, para o seu gabinete no Senado, o que é uma desonra, né? Para o gabinete dele e para o Senado. Agora, eu quero também lembrar a vocês que nesse depoimento, o Flávio Bolsonaro disse que o Fabrício foi demitido porque ele precisava cuidar da reforma dele na Polícia Militar como subtenente. O Fabrício contratava um monte de gente que não tinha que ir trabalhar. Por que é que ele tem que pedir para ser demitido? Não pedir demissão, pedir para ser demitido para cuidar da aposentadoria dele, da reforma dele na Polícia Militar do Rio. É uma história realmente, um conto da carochinha, ou melhor, um conto da carrocinha, aquelas carrocinhas que antigamente tinha nas histórias em quadrinhos no filme, para pegar cachorro na rua, né? O subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Oppermann Tomé, é o autor do pedido que foi apresentado ao STJ na quinta, com o retorno dos investigados à prisão necessário para, abre aspas, resgatar a dignidade da função jurisdicional e o respeito devido às decisões prolatadas por juízos competentes e o bom nome e o conceito da justiça. Queiroz foi preso, como se sabe, no dia 18 de junho, num falso escritório do advogado na época, advogado do Flávio, o Frederico Assef, aquele que conseguiu a suspensão de
todas as investigações de crimes financeiros no Brasil durante 6 meses, através do indefectível Dias Toffoli, e depois foi solto por uma decisão de João Otávio de Noronha, que mandou... Solto não, ele está em casa, numa prisão domiciliar, com a tornozeleira, que eu duvido muito que alguém acompanhe na Polícia Federal os portadores dessas tornozeleiras, né? Antes de encerrar aqui o meu comentário do dia, eu quero me referir a um dos episódios mais infames da história do Estado brasileiro. Acontece o seguinte: o repórter Rubens Valente, do UOL, descobriu que foi elaborado um dossiê pela Secretaria de Operações Integradas, CEOP, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Essa secretaria foi criada pelo Sérgio Moro, na passagem dele lá pelo Ministério. E agora, essa secretaria está investigando, está devassando, está xeretando 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. Eu já falei nisso, mas eu volto a falar, porque o ministro André Mendonça, da Justiça, tentou desmentir isso, mas tentou e não desmentiu. Ele não desmentiu. Ele nem confirmou, nem desmentiu. E ficou enrolando, deu uma entrevista na Globo News, falou para os outros órgãos de comunicação e não disse nada. É uma vergonha. O Ministério da Justiça é o ministério sagrado da liberdade, da democracia e da república. André Mendonça está profanando e também já devia estar sofrendo um processo de impeachment por isso, até porque não explicou esse dossiê, não negou o dossiê e ainda chegou a dizer para alguns repórteres que ia mandar investigar quem é que foi o responsável por isso. Eu vou dar uma dica para ele: o responsável está acima dele, Jair Bolsonaro. E quem mandou fazer foi ele. Quem mais poderia ter sido? Por que é que o CEOP não fez isso na época do Moro? Dá para explicar? Dá para entender por que é que o Moro caiu e foi crucificado por esse Técio Arnaud, né? Que é um rapaz que opera as fake news da família Bolsonaro? Pois é, eu vou seguindo em frente, voltarei amanhã, prometo que volto, direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará.